Queremos saudar a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. O meu, o teu, o nosso programa, a mensagem do sétimo anjo. E para darmos início nesta programação, nós teremos então uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. Eu peço que todos orem comigo nesse instante. Oremos. Bendito e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, nos reunimos em Tua bendita presença, ao redor da Tua santa palavra, Senhor, para prestarmos a Ti o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Pedimos nesse instante o perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e pedimos a inspiração divina para este trabalho que começa agora. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, que os nossos amados e preciosos irmãos sejam graciosamente abençoados e que o nome do Senhor nosso Deus seja altamente honrado e glorificado pelo seu povo.
E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, nós pedimos todas estas bênçãos, humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados irmãos. Nós estamos então com a Bíblia aqui aberta no livro de Josué. E nós vamos ler, deixa eu puxar para aqui, aí, nós vamos ler no capítulo 10, começando com o versículo 12. Livro de Josué, no capítulo 10, começando no versículo 12. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós daremos as nossas notificações diárias, como sempre fazemos, não é? Esta programação, ela é publicada aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, diariamente de segunda a sábado, no horário das 18 horas. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na rua Romênia 212, no Jardim Europa. Isso no estado de São Paulo, né? E os nossos cultos são realizados ali todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas e todos os domingos no horário das 18 horas e 30 minutos. E todos vocês, meus amados irmãos, meus preciosos companheiros, estão convidados a estarem conosco em nossas reuniões. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom, também no estado de São Paulo. E os nossos cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas e 30 minutos, e também aos domingos, no horário das 8h30 da manhã. E vocês todos da região metropolitana de Campinas estão convidados a estarem conosco também em nossas reuniões, não é? E nós temos também os grupos de WhatsApp, onde nós publicamos, retransmitimos, não é? Toda a programação deste canal. Então, se o irmão ou a irmã desejar ser participante de um grupo, são 3 grupos, não é? Então, se você desejar ser participante de um dos grupos, é só deixar o teu número, o teu nome ali nos comentários e a manifestação do teu desejo de que você quer fazer parte de um grupo. E isso facilitará muito para você, para todos, porque as programações que são publicadas aqui no canal A Mensagem do Sétimo Anjo, elas também são reproduzidas nesses grupos de WhatsApp. Então, simultaneamente, se você já é um participante, é simples, porque é só você entrar no seu WhatsApp e você vai encontrar ali o link em azul, né? E é só clicar no link em azul e você já está dentro da programação com toda a facilidade. É muito mais prático, muito mais rápido, não é? E então você pode fazer isso também. Se você tiver um pedido de oração e desejar que a igreja ore por você, é só deixar também esse pedido de oração aí nos comentários e nós estaremos suplicando a Deus em teu favor. E ainda nós pedimos a todos os irmãos que nos acompanham, que nos seguem através deste canal e que gostam de ouvir a Santa Palavra do Senhor, nós pedimos que você, se você não é inscrito no canal, inscreva-se
né? Por favor, inscreva-se no canal. E também, quando você for assistir, você clique no símbolo de gostei, de joia. Porque assim sendo, o algoritmo do YouTube vai entender que tem havido bastante aceitação pelas programações e aí então a plataforma impulsiona cada vez mais os nossos vídeos e é uma forma de nós alcançarmos mais e mais irmãos que também amam esta mensagem, que gostam desta programação e assim nós vamos prosseguindo de fé em fé, não é? E você faz parte também da família aqui, a mensagem do sétimo anjo. E dito todas estas coisas, agora nós vamos ler a palavra do Senhor conforme nós anunciamos, não é? Josué capítulo 10 e a partir do versículo 12. Vamos aqui então. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detenha-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazer. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém. Glória a Deus. Bom, aqui na mensagem que nós vamos ler agora, o profeta irmão Brana disse que esse fato ocorrido não era um mandamento do Senhor para Josué, mas ele recebeu a inspiração para fazer aquilo porque ele era um profeta, não é? Então ele recebeu a inspiração e ordenou ao sol e à lua que parassem, cada um em seu lugar, e ficou quase o dia todo parado ali sem continuar para o pôr do sol, não é? E nós vamos aqui então agora, nós já lemos em programação anterior o parágrafo 124, mas nós vamos reler, nós vamos recapitular e prosseguirmos daqui em diante, não é? Então Deus lhe diz o que fazer. Levante e comece a andar. Amém. Então está tudo terminado. Quando você pode fazer isso desta forma, esta é a maneira que Deus faz isso. Então você vê Deus manifestado através de você mesmo. Isso é muito maravilhoso, não é? Tremendo. Você ter uma experiência com Deus assim, de ver Deus se manifestando através da sua pessoa, né? Isso é muito tremendo para um crente. E isso foi Deus que disse para ele fazer. Agora, então, tudo o que estava presente, todo Israel que estava presente, viu a inspiração que atingiu Moisés. Eles viram Deus com seus próprios olhos soprar aquela água de um lado para o outro, e aquela coluna de fogo os guiou bem através do
mar. Ele ouviu falar de Deus, então eles viram a Deus. Josué estava em um tempo de crise, quando os exércitos estavam reunidos e o sol estava se pondo. Josué era um profeta e ele sabia que se aqueles exércitos tivessem alguma vez a oportunidade de se unir novamente e voltassem contra ele, ele perderia mais homens. Então, naquela hora de crise, quando algo tinha que ser feito, há somente uma coisa: se ele pudesse mantê-los no seu curso, ele os faria marchar, cada um. Porém, ali não havia luz suficiente para fazer isto. Então Josué parou, levantou suas mãos, disse: Sol, pare, e lua, fique parada sobre Aljalão, até eu terminar esta batalha. E o sol parou. Eles ouviram Josué falar, e então eles viram Deus com seus próprios olhos, em ação. Verdade? Estão vendo? Naturalmente, era um paradoxo ver algo que parecia ser impossível. Mesmo assim, é a verdade. Mas o sol ficou parado. Diz a Bíblia: eu não sei o que vocês pensam que o mundo é redondo. Agora, porém, de qualquer modo, o sol ficou parado. Talvez Josué nunca tentou imaginar como ele faria isso, como Deus faria isso. A única coisa que ele disse foi: sol, pare. Eu vou dar uma paradinha também aqui, não é? Josué disse para o sol parar e nós vamos dar uma paradinha também. O que o profeta irmão Brana está querendo dizer é o seguinte, que os cientistas, os estudiosos, dizem que não é o sol que se move, é a terra que se move, né? Então ela vai se movendo e aí o sol vai ficando em posição diferente em relação à terra. E a lua também, né? Só que naquele momento ali, o profeta disse: eu não sei como foi que isto aconteceu, né? A dinâmica disso eu não sei explicar. Mas a Bíblia diz, os cientistas dizem que é a terra que se move, não o sol. Mas a Bíblia diz que Josué falou com o sol. Ele não falou com a terra. Terra, pare no lugar onde você está. Ele disse para o sol: pare. E a Bíblia disse que o sol parou. Amém? Né? É só uma observação aqui. Ele disse, foi: sol, pare. Ele disse isso, talvez não sabendo o que ele estava dizendo, porque foi Deus quem lhe deu isso, e ele fez acontecer. A mesma coisa em Marcos 11, 23. Se disserdes a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas credes que o que tu disseste acontecerá, tu podes ter o que disseste, mas você não pode se colocar ali, atrapalhando-se em sua mente,
e dizer isto. Você tem que estar inspirado para dizer isto. Amém. Desculpem a expressão, porém, naquele dia, assentado ali naquela mata, e Deus é o meu juiz, e eu poderia cair morto neste púlpito, quando aquela escritura me deixou perplexo por toda a minha vida, assentado ali naquela manhã na mata, e eu pensava sobre aquilo, e aquela voz falou comigo. Ele disse: aquela escritura é como todas as escrituras, ela é verdadeira. E eu pensei, bem, como poderia ser isso? E ele disse, ele disse, fale e isso será daquela maneira, não duvide disto. E eu falava com alguém assentado no meio da mata. Nenhum esquilo estava ali. Por 3 dias não havia nenhum esquilo ali. E eu estava assentado numa moita de sicômoro. Os esquilos nem mesmo chegam. Qualquer um que caça esquilos sabe que eles não se acham no sicômoro. E eu estava assentado ali. E o vento soprava bem forte, mas eu digo, mais ou menos às 10 horas da manhã, e eu estava pensando outra vez. E aquilo disse, você está caçando e você precisa de esquilos. Exatamente como Abraão precisava de um carneiro. Eu pensei, a verdade sempre me foi dita, mas isto parece engraçado. E eu me levantei de onde estava assentado, olhei ao redor, onde está esta pessoa que estava falando comigo. Então alguém estava falando com ele, com o profeta, não é? Com voz audível. E ele disse, isso é tão verdadeiro que eu posso cair morto aqui agora, neste púlpito, se isso não for a verdade, o que eu estou dizendo, né? Então, ele disse, alguém está falando comigo, e ele queria saber quem era, né? Alguém está falando comigo? Nada. O vento simplesmente soprava muito forte, e eu pensei, poderia eu ter dormido e sonhado com aquilo? Não, eu não tinha adormecido. Eu estava assentado, encostado na árvore ali, observando. Tinha que apanhar o irmão Woody e o irmão Shotman ali atrás. Logo mais, cerca das 10 horas da manhã. Os fazendeiros estavam todos por ali trabalhando, ajuntando seu milho. E eu ouvi aquilo outra vez, dizer, você está caçando e você precisa de caça. Quantos você precisa? Não vamos perder isso, não é? Não vamos deixar escapar da nossa mente, não. Ele estava caçando, mas não tinha esquilo ali. E a voz, essa voz audível, como uma voz humana, disse para ele, você está caçando e aqui não tem esquilos. Quantos esquilos você precisa, né? E eu pensei, agora,
eu não quero exagerar isso, eu simplesmente vou pedir 3 esquilos. Eu quero 3 esquilos vermelhos novos, eu os quero. Ele disse, então fale. Estão captando? A voz disse para o profeta, então fale, não tem esquilo aqui, mas fale. Fale a palavra, não é? Então fale. E eu disse, eu vou obter 3 esquilos vermelhos novos. Ele falou aquilo que ele queria. Eu vou obter 3 esquilos vermelhos novos. Ele disse, de que lado eles virão? Bem, eu pensei, eu já cheguei até aqui, há algo falando comigo aqui exatamente. E como vocês estão me ouvindo falar, e Deus no céu, com esta Bíblia sobre o meu coração, sabe que isso é verdade. E eu disse, bem, eu escolhi um lugar ridículo, um velho galho seco pendido ali, cerca de 50 jardas, onde atirei com meu rifle. Eu disse, o primeiro estará bem ali. E ali estava ele. Eu esfreguei os meus olhos e olhei para trás. Eu virei minha cabeça e pensei, eu não quero atirar na visão. Então eu olhei ao redor outra vez e ali estava o esquilo. Eu coloquei um cartucho no meu rifle, mirei e eu podia ver seu olho negro, um esquilo vermelho novo. Eu pensei, talvez eu esteja dormindo. Eu despertarei em poucos minutos. Está vendo? Estou sonhando com isto. Bem, eu apontei, atirei no esquilo e ele caiu do galho. Eu pensei, bem, eu não sei. Eu pensei, bem, será que devo ir e procurar por ele? E eu cheguei até ali e ali estava ele. Eu o apanhei e o sangue escorria dele. Uma visão não sangra. Você sabe. Então eu o apanhei e era um esquilo. Eu fiquei totalmente estarrecido. Completamente. E eu olhei ao redor, disse, Deus, isso foste tu. Eu disse, obrigado por isso. Agora eu sairei e ele disse, mas você disse, você duvida do que disse? Você disse que obteriam 3. Porque ele já tinha matado 1, não é? E ele tinha falado que precisava de 3. Aí quando ele matou 1, falou, agora eu vou para lá, vou sair ali. E a voz lhe disse, mas você disse 3. E você matou só 1 ainda. Então faltam 2, né? Você disse que obteria 3. Agora, de onde aparecerá o próximo? Eu pensei, bem, se estou sonhando, eu vou continuar. Então eu disse, eu escolhi um pau velho ali de uma árvore que estava toda enrolado com essa trepadeira venenosa. Você nunca acha um esquilo naquilo.
Então eu disse: o próximo sairá bem daquela trepadeira venenosa ali. E ali estava aquele esquilo vermelho novo, olhando bem para mim. Eu abaixei meu rifle e esfreguei meus olhos, olhei ao redor outra vez. Eu pensei: ali estava, ele mexeu com sua cabeça para o lado. Eu atirei no esquilo e então eu comecei a ir embora para casa. Mas disse: você disse 3. A voz tornou a chamá-lo, não é? Você disse 3, mas você só matou 2 ainda. Você disse 3. Você duvida do que disse? Eu disse: não, Senhor, eu não duvido do que eu disse, pois tu estás confirmando. Esta é uma escritura que me deixou perplexo. Não se eu disser, mas se tu disseres. Agora deu para entender, não é? Por que ele leu a escritura? Se disseres a este monte, sai daqui e vai para ali, ele irá. Ele não disse, ele está citando aqui, que o Senhor Jesus Cristo não disse: se eu disser para o monte, ele sairá e irá. O Senhor Jesus Cristo disse: se você disser para o monte, sai daqui e vai para lá, ele irá, né? Mas se tu disseres, não se Jesus disser isso, mas se você mesmo disser isto. E eu pensei: se de algum modo eu rompi para dentro daquele canal, e eu sei que ele está aqui porque eu estou quase fora de mim. Eu pensei: eu farei este bem ridículo o suficiente sobre de onde o esquilo viria, não é? Eu disse: haverá um esquilo vermelho que descerá daquela colina, virá diretamente e nesta direção, e passará por mim, e sairá e assentará naquele galho, e olhará lá embaixo para aqueles fazendeiros. Aqui veio ele descendo a colina, passou bem por ali e se assentou olhando para aquela fazenda, e eu atirei nele. Profeta de Deus, eu atirei nele. Satanás me disse: sabe de uma coisa? A mata está simplesmente cheia deles. Agora, e eu fiquei assentado ali até meio-dia e nada aconteceu. Isso mostra que quando Deus, Ele é o próprio Criador do céu e da terra, dos céus e da terra. Então, quando ele matou o primeiro, matou o segundo e matou o terceiro, né? Aí, quando ele matou o terceiro, o diabo veio, mas veio onde? Em sua mente, né? Claro, na mente dele. E disse para ele: isso não é assim do jeito que você está pensando, não. Tem nada de sobrenatural aí, não. É que a mata está cheia deles. A mata está cheia de esquilos. Por isso que aconteceu isso. Satanás sempre vem assim, não é? Para tirar a sua fé e dizer que foi alguma coisa, algum resultado da própria natureza, ou qualquer coisa assim, não é? Bem, ouvindo
em Jeffersonville agora, há uma família chamada Wright. O irmão Woody e eu descemos ali para vê-los. Eles fazem o vinho da comunhão para a igreja. A pequena Edith estava assentada ali no quarto, uma garotinha aleijada que tinha estado doente por toda a sua vida. E então sempre confiamos em Deus para curá-la. Sua irmã, uma viúva, seu esposo tinha morrido, seu nome era Hattie, uma pequena mulher muito humilde, e enquanto o irmão Banks e eu saíamos para apanhar um coelho para ela, elas haviam assado um enorme bolo de cereja e me fizeram assentar e comer. Estávamos todos assentados ao redor da mesa, falávamos sobre isto. Isto tinha acontecido há poucos dias atrás. E enquanto eu estava assentado ao redor da mesa falando sobre isso, de repente eu disse: o que poderia ter acontecido? Eu disse: irmão Wright, o irmão é um homem idoso. Caçou esquilos por toda a sua vida. Irmão Shelby, o irmão é perito na caça de esquilos. Irmão Woody, o irmão também. Eu os tenho caçado desde garoto. O irmão alguma vez já viu um esquilo em uma moita de sicômoro e de alfarrobeira? Não, senhor. Eu disse: eles simplesmente não estavam ali. Eu disse: a única coisa que sei, isto é apenas o mesmo Deus quando Abraão precisava de um cordeiro. Ele era Jeová Jirê. Ele podia prover para si mesmo. Eu disse: eu creio que é a mesma coisa. Nós vamos parar no parágrafo 154. E agora nós vamos ter uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos adorando. Vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por este privilégio de estarmos vendo estas coisas. E é certo que cada pessoa conhece o seu próprio coração, se ela crê ou não crê nestas coisas. Mas nós damos graças ao Senhor neste momento, porque o Senhor nos tem dado a graça, a bênção de podermos crer que todas estas coisas, todos esses relatos ditos, relatados pelo teu profeta, são verdadeiros, ó Pai. E nós pedimos as bênçãos do Senhor em favor de todos quantos creem, todos quantos acreditam nessas verdades, meu Deus. E nós pedimos a cura divina em favor dos doentes. Nós pedimos a solução dos problemas para todos aqueles que estão necessitados de solução, de cura, de libertação. Todos os males que acometem a vida de cada um, que ataca a vida de cada um,
e nós oramos em favor uns dos outros, que a graça e a bênção do Senhor paire sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada alma que crê na Tua palavra, ó Pai. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Nós pedimos todas estas bênçãos e nós Te agradecemos humildemente, agora e para todos sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, estamos chegando ao final da apresentação de hoje, não é? Se o Senhor nosso Deus permitir, nós vamos estar juntos em nossa próxima programação, não é? Nós chegamos aqui na mensagem no parágrafo 154. Então não deixem de continuar acompanhando a sequência desta mensagem, dessa leitura, não é? Depois ainda vem mais bênçãos para nós crermos e desfrutarmos delas. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima programação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém.